Olá, a doença de Parkinson não é uma enfermidade fatal e nem contagiosa, mas pode comprometer e limitar a funcionalidade do paciente. É uma doença neurológica progressiva que afeta os movimentos da pessoa. Provoca tremor, rigidez muscular, desequilíbrio, pode causar possíveis alterações na fala e na escrita e provoca lentidão de movimentos. Mesmo com todos os avanços da medicina, as causas da doença de Parkinson ainda não são totalmente conhecidas, mas um número crescente de neurologistas relaciona a doença com o sofrimento e a depressão. É possível haver alguma regressão, mas não há ainda nenhum tratamento que garanta a cura. Esse é o tema do Saúde e Vida de hoje. Participam do programa o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, o neurologista Cícero Coimbra, da Unifesp, e Samuel Grossman, que é presidente da Associação Brasil Parkinson. Obrigada a todos por estarem aqui para discutir um assunto que ainda é muito nebuloso para muita gente, né? Pouca gente sabe exatamente o que é a doença de Parkinson. Obrigada pela participação, deputado. É uma honra estar aqui com o doutor Cícero, o doutor Samuel. Acho que é um momento oportuno de divulgar. É um momento de nós, aí, agentes públicos, multiplicarmos essas informações junto da sociedade e também de apoiar naquilo que, no caso, a Assembleia, o Parlamento, que possa estar junto, tanto formulando políticas públicas que passam desde o desenvolvimento científico até política de apoios às instituições que cuidam das pessoas que têm a doença de Parkinson. Doutor, obrigada pela participação. É importante a gente explicar exatamente o que é o Parkinson. Como é que funciona? Em que parte do cérebro é afetada? Como que se desenvolve essa doença? Perfeito. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa. Né? Isso significa o quê? É uma doença em que a pessoa perde neurônios numa região do cérebro, principalmente numa região do cérebro chamada de substância negra, que é uma região facilitadora dos movimentos. Onde fica essa região da substância negra? Ela fica numa parte do encéfalo, que não é exatamente o cérebro, então, chamada de tronco encefálico, na parte alta do tronco encefálico. Aqui, essa região, ou não? Próximo daí, sim, mas não exatamente bem posterior. Entendi, né? É para dentro. Isso, exatamente. É bem interna. Bem interna e nessa região, na realidade, o encéfalo é constituído por 3 áreas básicas, que são o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O tronco encefálico liga o cerebelo e o cérebro, conecta também essas outras estruturas com a medula espinhal. E é justamente no tronco encefálico que existe essa região chamada de substância negra, que é facilitadora dos movimentos. A perda de células nervosas nessa região leva às manifestações da doença. Seria a dopamina essa substância ou não? Que está na substância negra? Então, um neurotransmissor, a dopamina? Perfeito. Então, essa região possui células nervosas que produzem dopamina. E é esta dopamina que tem o papel facilitador dos movimentos. No caso da doença de Parkinson, existe uma redução progressiva dos neurônios que vão degenerando, dos neurônios produtores de dopamina, e em decorrência disso vai ocorrer uma diminuição da produção total de dopamina. E com isso vai ocorrer rigidez, vai ocorrer instabilidade dos movimentos, que se manifesta através de tremores, por exemplo. Mas o ponto fundamental determinante da doença de Parkinson é a redução da população de células nervosas produtoras de dopamina que se localizam na substância negra do tronco encefálico. Mas é uma doença de difícil diagnóstico, portanto, você tem algum exame clínico que você consiga, um exame mesmo, né? Que você consiga determinar que é isso que está acontecendo, ou vai por exclusão? Porque é difícil você saber a causa de uma doença neurológica, ou não? Você se refere às manifestações clínicas, como que se faz o diagnóstico? Isso. Então, o diagnóstico da doença de Parkinson permanece sendo um diagnóstico clínico. O que isso significa? Não existem exames laboratoriais, nem exames de imagem
que sirvam para confirmar o diagnóstico. Ou seja, a confirmação do diagnóstico se fundamenta na experiência do médico neurologista examinador, que com base nos sintomas e nos sinais que o paciente apresenta, declara o diagnóstico. Muitas vezes, quando o tremor não se manifesta de uma forma muito chamativa, o diagnóstico é muitas vezes retardado. Então, quando a pessoa tem principalmente rigidez, e nós estamos falando dos dois sintomas mais frequentes da doença de Parkinson, que são os tremores e a rigidez, quando os tremores são pouco proeminentes e o quadro é mais associado a manifestações de rigidez, com lentidão de movimentos, lentidão para se vestir, para se arrumar, para tomar banho, né? Então, e como isso frequentemente está associado à depressão decorrente de um trauma, vem junto com essas coisas, frequentemente essa pessoa pode ser confundida simplesmente com uma pessoa deprimida. E às vezes com a própria idade, digamos assim, com a velhice, porque se relaciona muito a doença de Parkinson com a velhice. Na realidade, a idade em que ela mais frequentemente mostra os primeiros sintomas ainda é uma idade razoavelmente baixa. 50? 55 anos é o pico de início dos sintomas da doença de Parkinson. Mas é uma doença de difícil diagnóstico. O Samuel Grossman viveu isso na pele, ele sabe quanto tempo demorou para que houvesse o diagnóstico de que a esposa dele tinha doença de Parkinson. Levou 3 anos. Eu queria fazer um pequeno retrospecto, que eu sou a pessoa, sem muito orgulho que eu vou dizer, que mais vive Parkinson no Brasil. Toda a minha vida, com um pequeno intervalo. Então, começou com minha tia em 1929, teve diagnosticado de Parkinson e viveu até 1972. Eu acompanhei toda a Ou seja, ela desenvolveu a doença ou apareceu a doença jovem. Em 1929, a minha tia teve diagnosticado Parkinson e a doença dela durou 42 anos até 1972, quando ela faleceu. E eu acompanhei todo, então, a minha meninice, minha infância, minha juventude, minha maturidade, eu vi essa minha tia com Parkinson. Pequeno intervalo, em 1980, apareceram os primeiros sintomas da doença da minha esposa. Um ligeiro tremor. Ela levava as crianças à escola e não conseguia fazer baliza com o carro. A perna esquerda tremia. Então foi ao médico, deu um exame, deu uns remédios, e não passava. Aí fomos outro médico para chegar a ver o que estava acontecendo. Fez a tomografia computadorizada, ressonância magnética, líquor do espinho, e nada deu negativo. Então, por exclusão, como diz o Dr. Galli, por exclusão, clinicamente, ela foi diagnosticada com uma doença de Parkinson. Foi um diagnóstico difícil, duro, porque ela conheceu minha tia. E ficou assustada. Na fase final, então, passou até ideias sinistras. E esse médico sugeriu a ela formar um clube de dança, porque dança é o melhor exercício, que mexe com todos os músculos do corpo, além de ser uma atividade agradável, proporciona alegrias e ajuda a combater. Senhor Samuel, daqui a pouco a gente volta a falar um pouco da dança, porque eu queria falar justamente da questão da terapia e dos grupos de apoio, então, de como as pessoas podem se apoiar. De dança e fizemos uma carta aos jornais. Logo depois adveio o plano cruzado, congelamento de preços, começou a faltar remédios nas prateleiras das farmácias. Nosso vice-presidente na época tinha um aparelho de telex e mandamos telex para todos os rádios, jornais, televisão. Então vieram entrevistar minha esposa, até aparecia um artista de cinema. Culminou com um programa fantástico que pediu licença para divulgar o telefone da associação que era da minha casa. Do Brasil inteiro choveram ligações. Choveram ligações, então, ou existe uma associação. Então, resolvemos fundar a associação e daí para cá houve essa trajetória, completamos 25 anos no mês passado. Deputado, a gente percebe aí que ao se expor à questão da doença de Parkinson, muita gente o procurou justamente porque vivia aquela mesma situação. De que forma aí o poder público pode atuar? Porque é algo muito difícil. Eu imagino que cuidar de uma pessoa com Parkinson não seja muito fácil.
né? Até pela característica. A pessoa vai cada vez mais ter dificuldade de se movimentar até sozinha por causa do tremor, né? Hoje é uma tendência de se formar cuidadores, não especificamente para Parkinson, mas também para Alzheimer e outros tipos de... E também as pessoas que tenham alguma forma de dependência de locomoção. Então, no caso da FAMERP em São José do Rio Preto, nós temos, formamos tanto, procuramos treinar, não especificamente para Parkinson, formar os próprios familiares, mas também de cuidadores profissionais. Então, pessoas que são treinadas, acompanhadas, tal qual relatou o Dr. Samuel. Também se cria um ambiente, e o Dr. Gali lembrou bem, se procura criar também ambiente onde possam reunir, onde possam conversar. Inclusive, esses são políticas que eu acredito que possam ser desenvolvidas. Mas talvez a mais importante delas é exatamente essa oportunidade única que está com o Dr. Gali e o Dr. Samuel, no sentido de divulgar. Eu acho que ainda, se concordam, acredito que ainda há muito que se fazer para divulgar, para conhecer e aí, obviamente, se estabelecer políticas públicas, tanto nas universidades quanto no poder público. Doutor Gali, quem contrai a doença? Quem tem o mal ou a doença de Parkinson? Tem idade, tem cor, etnia ou não? Qualquer pessoa pode desenvolver a doença. Ou ela essa pergunta também. Você desenvolve a doença, você faz a doença ou não? Sim. Na realidade, há necessidade de uma predisposição genética. Né? Então, existe uma predisposição genética. Mas dá para se saber que gene? Aonde? Não. Não, até o momento não. Ninguém conseguiu... Existem, claro, casos bem raros de Parkinson que é geneticamente determinado. Não existe a predisposição, Entendi. e sim um fator genético que determina. Entendi. É chamado de Parkinson familiar. Mas são casos bem raros na literatura. Tem várias pessoas numa mesma família que apresentam Parkinson. Via de regra, o que ocorre é uma predisposição genética, ou seja, a pessoa tem a predisposição e há necessidade de que ocorra um fator desencadeante. Né? E o principal fator desencadeante, isso eu não só procuro chamar a bibliografia que está sendo publicada mais recentemente, desde 2002, mas a minha própria experiência clínica, o principal fator desencadeante é sofrimento para a doença de Parkinson. E uma história típica, por exemplo, é uma senhora que ficou viúva, ela tem a predisposição genética, ela entrou em depressão, em luto. Esse luto se estendeu mais do que é o comum de se observar, às vezes por 1, 2 anos, e nesse prazo de depressão ela começa a desenvolver a doença de Parkinson. Além de existir essa questão da predisposição genética, existe uma personalidade que predispõe a doença também. Tá? É uma personalidade que se manifesta desde muito cedo na vida da pessoa. São pessoas, assim, normalmente extremamente preocupadas, angustiadas por pequenos problemas que enfrentam no dia a dia desde muito cedo. Né? Elas são consideradas extremamente responsáveis desde muito cedo, são considerados trabalhadores ultramédica, extremamente responsáveis, pessoas que ganham promoções dentro da empresa onde trabalham devido à sua dedicação, ao seu alto nível de responsabilidade, né? Mas é uma responsabilidade muito sofrida. São pessoas que não perceberam que é possível ser responsável sem sofrimento. Eu conheço uma pessoa que tem a doença de Parkinson e a doença apareceu, acho que 1 ou 2 anos depois da esposa manifestar Alzheimer. Isso é muito comum. Mas, aparentemente, a pessoa estava bem. É possível que aquelas pessoas que escondem muito esse sentimento, esse sofrimento, às vezes podem ter mais predisposição? Nós não estamos nos referindo à questão de exteriorizar ou não o sofrimento. Não precisa ser uma pessoa deprimida.
não é uma pessoa que manifesta a coisa, mas ela certamente sofre e sofre muito com o que está vivenciando ou com o que vivenciou. A morte de familiares ou a doença grave em familiares é a causa mais comum desencadeante da depressão que leva essas pessoas com predisposição genética e de estrutura de personalidade a desenvolver Parkinson. Então, por exemplo, no caso do Alzheimer, a sensação que eu já ouvi de familiares de pessoas com Alzheimer é de luto mesmo, de que você está perdendo a pessoa, de que aquela pessoa que você conheceu não existe mais. Exatamente. Né? Então é uma sensação de luto mesmo. Né? E você assiste a deterioração dessa pessoa com Alzheimer, né? E isso lhe causa um sofrimento muito maior do que causaria se você simplesmente perdesse a pessoa por uma questão de uma morte súbita. Mas há a depressão depois do diagnóstico da doença, né, Sr. Grossman? O senhor viu isso acontecer com a sua esposa? Existe, por exemplo, um caso, uma das primeiras pessoas que entrou em contato conosco, é o senhor muito simpático, de idade, foi parado no trânsito. E o guarda pediu os documentos. O senhor, daqui os documentos. Não precisa, eu não vou lhe multar, não precisa tremer, não. É um fator que desencadeou para ele, foi um fator, uma surpresa, um assalto, vários fatores. Outro fator, por exemplo, que nós colocamos na nossa associação, é uma predisposição genética, como diz o Dr. Gali Coimbra, a Associação Suíça publicou um artigo de um médico dizendo que o fígado não metaboliza as toxinas e libera os chamados radicais livres que vão ao cérebro e agridem oxida essa célula e morrem, matam as células produtoras da dopamina. O senhor viveu e falou agora há pouco a experiência do diagnóstico, do choque do diagnóstico e o momento em que sua esposa entrou em depressão. Foi. A partir do diagnóstico aí, nesse caso? Foi quando veio o diagnóstico da doença, então ela chegou a ter ideias sinistras, pensando em acabar com a própria vida. Foi difícil, um trabalho, uma época difícil, precisou de apoio psicológico para superar a notícia da enfermidade. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, porque a gente está vendo que é uma doença complexa, tem um fator psicológico importantíssimo que eu imagino e acredito deva ser tratado após a manifestação da doença. Né? Como lidar com isso? Fisioterapia, a dança, como levantou o Sr. Grossman, a psicanálise, a psicologia. Bom, mas isso a gente vai falar no próximo bloco. Saúde e Vida volta falando da doença de Parkinson. E um pouco antes do intervalo eu falava de como lidar com essa doença. É necessário a união de várias formas de tratamento, digamos assim. A fisioterapia é importante, a terapia ocupacional é importante, a psicologia é importante, fonoaudiologia é importante, porque a pessoa vai quase que reaprender muita coisa com a limitação dos movimentos. Isso custa caro, isso não custa barato. É aí que tem que entrar o Estado? Exatamente, eu acho toda essa saúde, bem lembrado aqui no intervalo pelo Dr. Gali, a questão também do preventivo. Talvez, eu acredito que seja, dadas as informações, se trabalhar de se prevenir, de criar condições. Tanto nós falávamos da linha de atenção, atendimento, mas de se conhecer, a causa, evitar a causa e que relatou também o Dr. Gali é que as causas passam necessariamente pelo sofrimento. Inclusive, parece que multidisciplinares. Tem que ser multidisciplinar. Que era tratado quase que exclusivamente pelo neurologista. Tem que se criar espaços e recursos mesmo, além o medicamento já é uma realidade, mas sempre correndo atrás desses custos, então é que se criar política preventiva, política pública preventiva e também a curativa, a direta. Talvez, eu não sei se
se concorda, doutor Galli e doutor Gosma, assim, no sentido de preparar cada vez mais os nossos médicos, talvez até os generalistas, para encaminhar rapidamente prestarem atenção exatamente aos sintomas. Né, porque podem... eu estudando para fazer o programa, eu li uma pessoa descrevendo o início dos sintomas. E ela falava que ela tinha que, para abotoar ou desabotoar né, qualquer coisa, ela tinha que pensar e raciocinar que a mão dela tinha que ir até o botão, até a camisa, desabotoar, como se ela comandasse um robô. Quer dizer, é um movimento muito lento. As pessoas deixam chegar no tremor para procurar os médicos? Muitas vezes o tremor não aparece. Não aparece, pode nem aparecer. Você ter só essa rigidez que causa essa lentidão de movimento. Exatamente. E aí é essa questão, como ela está associada ao sofrimento, a pessoa que está lenta e claramente deprimida, até deprimida pelas causas que estão levando ela a desenvolver Parkinson, ela é simplesmente rotulada como sendo simplesmente deprimida. Né? E aí existe, nesses casos, uma lentificação, um atraso no diagnóstico. Mas é muito importante que se saiba que no momento que a pessoa desenvolveu a doença, que eu particularmente considero como sendo a doença do sofrimento, e ela vai ao médico, o médico diz, você está com Parkinson, isso representa um trauma terrível. Né, ela vai ficar dessa pessoa. Mais em sofrimento ainda. E vai fechar um ciclo vicioso em que ela agora passa a sofrer por saber-se portadora da doença de Parkinson. De repente E quando sofre por saber-se portadora, ela piora da doença. E quando piora da doença, ela sofre mais. E ao sofrer mais, ela piora mais a doença. E esse ciclo vicioso vai se mantendo e vai mantendo a progressão da doença. Eu estava pensando aqui que a tendência é você manter a pessoa em casa, né? Não levá-la para sair, porque ela certamente desenvolvendo... A doença se desenvolvendo, ela não vai conseguir dirigir, ela vai ter dificuldade de se locomover sozinha, né? E a tendência é que ela não saia, aí isso vai deixar ela mais deprimida. Sim, as é o contrário que tem que ser feito? Na realidade, é muito importante que o médico que trate pessoas com doença de Parkinson perceba que ele tem que tratar com vigor o processo depressivo. Né? Perceba que o paciente vai ficar traumatizado com o diagnóstico. Isso vai acelerar a progressão da doença. Então, a questão do sofrimento tem que ser focalizada, tratada vigorosamente, não só com antidepressivos. O antidepressivo vai ter apenas um efeito paliativo, transitório, mas essas pessoas, elas têm uma personalidade em que você diz assim, olha, a causa dessa doença é o sofrimento, você tem que parar de sofrer. A terapia é importante aí. Mas ela volta ao seu consultório e diz assim, doutor, eu tento, eu faço muita força, mas eu não consigo. O meu cérebro não me deixa em paz, a minha mente não me deixa em paz. É como se eu tivesse plugado no 220 de preocupação. Eu levanto de manhã pensando nessa doença, deito pensando nessa doença. Então, existe uma única coisa que, ao longo de anos em que eu venho acompanhando pessoas com doença de Parkinson, são mais de 1.300 pessoas, nunca encontrei uma pessoa que não tivesse um histórico de sofrimento em 1.300, uma única exceção. A única coisa que foi capaz de fazer com que essas pessoas conseguissem, como eles mesmos dizem, controlar a própria mente, afastá-la de preocupações, a única coisa que é possível fazer e que é extremamente efetiva é fazer com que eles façam artesanato várias horas por dia. É mesmo? Mais do que terapia? Muito mais. É mesmo? Muito mais do que medicação, muito mais do que terapia. No momento que ele está concentrado no que está fazendo alguma coisa, algum trabalho com as mãos de fundo artístico que ele tem que gostar, não está fazendo aquilo por obrigação, nesse momento você consegue estabilizar a doença e até produzir Porque eu imagino regressão. que para quem tem tremor, fazer um trabalho manual seja um desafio enorme. Sim, mas é justamente Porque na ela luta... vai ter que se controlar ali. Exatamente, mas veja o seguinte... Não vai dar nem tempo dela pensar em sofrimento, porque aquele desafio é tão grande. Mas veja o seguinte, no ano de 2005, um grupo de pesquisadores japoneses demonstrou que essa região que é afetada pela doença de Parkinson, em portadores de doença de Parkinson, é capaz de produzir neurônios novos.
Né? Então, a produção de neurônios novos, se sabe que existe no cérebro humano desde 1998. Em 2005 se soube que essa região é capaz de produzir neurônios novos. E adquire... É capaz. Sim, existe a possibilidade, porque ela possui células-tronco. Certo. Ao possuir células-tronco, a possibilidade de que ela possa se regenerar, digamos assim. De fazer com que ela produza neurônios novos. A possibilidade existe de que ela produza neurônios novos. Então, aí você vai verificar qual é o principal bloqueador da produção de novos neurônios. É o estresse emocional. Então, você vê que o estresse emocional, ao mesmo tempo, destrói neurônios na substância negra e, ao mesmo tempo, evita que você possa repor os neurônios que você perdeu. Na realidade, hoje nós sabemos que a quantidade de neurônios, a população de células nervosas na substância negra está sendo perdida e reposta em pequena quantidade em todas as pessoas, porque nós possuímos essa possibilidade. A medicina está avançando bastante, então, porque até pouquíssimo, eu mesmo, antes de começar a conversar com o doutor, eu achava que não havia a causa definida. E hoje você já começa a chegar nessas causas, né? A neurociência está avançando. Nós precisamos que a medicina avance junto com a neurociência. Sr. Grossman, o senhor percebe melhora quando a sua esposa está numa atividade prazerosa ou está numa atividade manual, ou a terapia ocupacional mesmo? Como é que o senhor sem dúvida. acompanha isso? Um dos trabalhos que nós temos na associação é o serviço de pintura. Aqui tem trabalhos pintados por... Empresta para mim, deixa eu mostrar. Então, temos uma oficina de artes. Eles produzem coisas muito bonitas. Olha aqui, ó. Esse painel foi feito, pintado por particionando, queimado e estão instalados na entrada da associação. Então, há uma confraternização e, para eles, é muito interessante, muito importante a qualidade de vida. Eles pintam isso, pessoas que nunca pintaram, então, pintaram coisas muito bonitas, então, eles se satisfazem dizendo, eu ainda sou capaz de produzir coisas boas, ainda sou capaz de fazer coisas úteis. Olha aqui, porque é um desafio mesmo, né? Uma das imagens são azulejos pintados por pessoas que têm a doença de Parkinson e aqui embaixo eles fazendo bonsai, que é uma coisa muito difícil de se fazer. Existe concentração, uma delicadeza de movimentos dos dedos, e agora tudo estamos começando com o trabalho com argila, quer dizer, então, dar uma ocupação útil, então, dá uma satisfação muito grande. Então, ajuda a suportar as agruras da doença. Então, nós ativamos o canto, a fisioterapia, a fonoaudiologia. Lá na associação, falou agora há pouco os comandos que devem dar. Lá na associação, nós temos umas faixas, como se fossem umas barreiras imaginárias. Então, os comandos que o Parkinson perde, os comandos automáticos, então ele pula as suas barreiras, as barreiras imaginárias e consegue andar com mais facilidade. Então, todas essas atividades multidisciplinares são desenvolvidas lá, realmente ajudam as pessoas a enfrentar e a combater a depressão. Porque as pessoas... Isso realmente consegue retardar o agravamento dos sintomas? Eu não diria se conseguiu retardar, mas pelo menos a suportar as agruras da doença. Os maus pensamentos, isso ajuda realmente. Porque isso é claro, quando, por exemplo, no caso da sua esposa, quando ela está muito emocionada ou mais nervosa, o tremor aparece com mais força, a rigidez, a pessoa trava, ela vai ficando até meio torta, né? O pescoço vai ficando... Fica com a postura inclinada para frente, com a rigidez, a lentidão dos movimentos. E aí fixa o olhar, tem uma coisa de olhar fixo também, né? O piscar diminui. Então, pisca menos. Todas as atividades lá desenvolvidas... Quando ela está feliz, os sintomas diminuem? Diminuem, sem dúvida. Deputado Bolsonaro, eu não sei como é que o senhor está percebendo esse programa. Eu estou surpresa com tudo isso. Inclusive com essa possibilidade da pessoa começar a aprender a relaxar, digamos assim, ou a não sofrer, ou a sofrer menos, e que isso vai ser muito bom para ela, no sentido até de retardar ou até mesmo reverter, de repente, né, alguns desses sintomas da doença de Parkinson. É uma surpresa extremamente agradável. Pesquisar de políticas públicas. Porque a gente sempre pensa no pior, né? E o tratamento, doutor,
relatou bem, quando se fala muito em medicamento, então se fala então, em cirurgia. Veja que até o começo da nossa conversa o programa foi exatamente, se vê que eu acho que a expressão-chave que é a doença do sofrimento. Então, é isso que assim, eu diria que me surpreende de forma agradável, que mostra inclusive um horizonte. Um horizonte, um claro. Horizonte, porque até aqui que eu conheço, mesmo centros, nós estamos um centro, acho que desenvolvido, assim, não se trata dentro desse, especificamente para a Parkinson, não se trata dentro desse conceito. Acho que é uma contribuição extremamente importante, inclusive, mais uma vez, nós procurarmos multiplicar essas informações, tanto Interessante, me veio aqui, eu estava pensando que tipo de política pública pode ser desenvolvida no caso da questão da doença de Parkinson. Eu acho que centros de integração da pessoa que tem a doença de Parkinson. Talvez, assim, são espaços para poder desenvolver esse tipo de trabalho que a Associação Brasil Parkinson desenvolve. Mas ela não está em todos os lugares, né? Isso acho que dessa maneira o Estado poderia... de se integrar, por exemplo, onde se faz já trabalho de artesanato, se faz para chamada... Se reservar horários para as pessoas que têm a doença de Parkinson. Mas ter também ter essa linha, ter a possibilidade de aí, no caso, o terapeuta ocupacional orientar no sentido de já conhecer a técnica, então tem que ter o especialista que orientem a supervisão. Eu acho que é extremamente importante, eu diria possível, que deve ser começado isso fatalmente. A gente vai para um breve intervalo, mas eu quero saber, na volta do doutor, a questão da cirurgia, se há cirurgia. Existem algumas, se elas são efetivas, tem o tal do marca-passo cerebral, tem a palidotomia e a talamotomia, é isso? Eu quero saber se isso funciona ou não, se o melhor tratamento é realmente acabar com o sofrimento, mas isso daqui a pouco no próximo bloco. Saúde e Vida volta falando da doença de Parkinson. Há hoje várias formas de tratamento com, por exemplo, levodopa, que é uma forma de substituir a dopamina que falta, né, no caso da doença de Parkinson. E há também algumas cirurgias, né? Que cirurgias são essas? E de que forma isso pode reverter o quadro? É permanente? Porque se reverte o quadro, é cura. Mas se a gente ainda está falando que não há uma cura, né, que o caminho passa muito pelo fim do sofrimento. Doutor, essas cirurgias, o que elas são, como é que elas funcionam, esse L-dopa, levodopa? Existem várias cirurgias que têm sido propostas, né? Todas elas têm a possibilidade, não a certeza, de provocarem benefício. Existe o risco de provocar malefício, também em todas essas cirurgias, e o benefício, quando é alcançado, é transitório. Por quê? Porque a doença continua a progredir, a progressão da doença acaba consumindo o benefício que eventualmente ela produziu. É importante que se saiba que quando você faz uma cirurgia como essa, você lesa uma área para compensar a falta da... Essas duas cirurgias, tanto a palidotomia, porque tomia é cortar, né? Sim. E a talamotomia, quer dizer, corta-se pedaços, é isso? Imagine que você tem uma área do cérebro que provoca uma função e a outra área que provoca uma função contrária, e o bom funcionamento do cérebro depende do balanço, do equilíbrio entre as duas. Como essa aqui começa a degenerar, você de repente começa a querer cortar as fibras dessa aqui para compensar e tentar buscar transitoriamente um equilíbrio. E é só transitório? É só transitório, porque a doença continua a progredir, você não está tratando a causa da doença, que eu insisto, é o sofrimento. Esse marca-passo cerebral que estimula profundamente também o cérebro? Da mesma forma, você pode chegar a cortar essa região ou estimular, ou você pode estimular regiões auxiliares desta outra que
que está sendo degenerada pelo sofrimento, por substâncias que são produzidas na situação de sofrimento e que já foram identificadas. Por exemplo, uma que foi identificada é o salsolinol, e já existem várias publicações a respeito disso. Eu acho que é importante que, já que está se falando de política de prevenção, que se identifiquem pessoas que estão sob risco de desenvolver essa doença. Quem é essa população de risco, digamos assim? Certo. Em primeiro lugar, sim, uma pessoa que tem uma personalidade típica, né? São pessoas assim que são consideradas muito responsáveis, mas que sofrem muito por pequenos problemas. E por isso são responsáveis. Pode sofrer sozinha, digamos assim, sem externar muito esse sofrimento? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tenho familiares que ficaram surpresos na primeira consulta quando o familiar contou o quanto estava sofrendo há tanto tempo por causa daquilo. Ele disse assim, não sabia, não me falou nada, absolutamente nada. Mas é importante que se observe o seguinte, hoje se fala muito sobre uma coisa chamada QS, né? Que é quociente espiritual. Já se falou muito sobre QI, já se falou muito sobre QE, quociente emocional, e em um determinado momento se disse assim, olha, uma pessoa que tem um QI elevado e tem um QE, quociente emocional elevado também, ou seja, ela consegue dominar suas emoções para atingir objetivos, ela conseguiria o que quisesse, né? Isso foi um conceito que começou a surgir no final da década de 90, surgiu o conceito do QS, porque se verificou que haviam pessoas com uma inteligência muito elevada, com uma grande capacidade de dominar suas próprias emoções, mas que não conseguiam nada, nem na vida privada e nem na vida profissional. Aí se verificou que essas pessoas não tinham planos, objetivos, ideais, coisas que elas queriam realizar, tá? Que é o que hoje é medido através do chamado QS, quociente espiritual. Quando você se aposenta, o que acontece? Você pensou inicialmente em ser férias permanentes, aí você senta e se dá conta de que, nossa, agora eu não faço nada, eu não tenho mais planos, mais objetivos. E agora? O que eu vou fazer? Agora eu estou sentado esperando a morte. E aí o que acontece? Você perde o que ele mencionou, o Dr. Grossman mencionou ainda há pouco, que é uma coisa extremamente importante, que nenhum de nós jamais deveria perder nunca na vida, que é a sensação, o sentimento de utilidade, a certeza de que nós somos úteis para alguma coisa. Não, é terrível. Uma pessoa que se sente inútil, ela se torna inútil. Mas muitas pessoas que se aposentam estão nessa situação, né? Então, uma pessoa que, ao contrário, ao se aposentar, ela passa a se envolver em atividades de voluntariado, em ONGs que auxiliam, sei lá, crianças carentes, velhice desamparada e tudo mais. Essas pessoas, elas passam longe de doenças neurodegenerativas, porque elas sustentam o seu sentimento de utilidade, que mantém alta a sua autoestima e afasta a depressão. Então você tira o sofrimento dessas pessoas, a possibilidade que elas venham a sofrer, porque elas continuam se sentindo úteis, elas continuam com a percepção de que a presença delas na Terra muda a vida de outras pessoas. Gente, é impressionante, né? Como algumas questões esbarram quando se trata da questão da saúde, né? Então, a possibilidade, a hipertensão, problemas circulatórios, problemas cardíacos, todo o estresse, todos têm a ver com essa sensação de inutilidade ou de não conseguir, de achar que não é capaz de resolver determinada coisa que lhe causa sofrimento. É impressionante como se hoje vai chegando cada vez mais nisso, inclusive em relação ao trabalho desenvolvido pelos geriatras para a manutenção da qualidade de vida das pessoas da terceira idade, é justamente não deixá-las entrarem em depressão. É o segredo, viu? Não podemos entrar em depressão. A gente deve ser mais leve em relação ao sofrimento. Ah, sim, para as responsabilidades. É possível ser responsável sem sofrimento. Mas eu gostaria de acrescentar uma coisa muito importante. Ao longo de várias décadas do século passado, um grupo da Universidade da Harvard, de pesquisas em psiquiatria na Universidade da Harvard, procurou identificar pessoas que tivessem características de personalidade que as tornassem mais seguras quanto ao risco de desenvolver doenças neurodegenerativas em uma idade avançada.
e eles encontraram resultados surpreendentes. Eles verificaram que as pessoas que têm esse quase passaporte para a lucidez e saúde neurológica numa idade avançada são pessoas que enfrentam seus problemas mantendo tranquilidade, serenidade. São pessoas que têm 3 características adicionais de personalidade. São pessoas que não guardam ressentimentos, que são capazes de guardar gratidão, e são pessoas que têm altruísmo, sentimento altruísta muito desenvolvido. Essas pessoas, quando se aposentam, elas não ficam em casa de pijama vendo televisão. Elas saem para buscar uma atividade de voluntariado. Sr. Grossman, quando o senhor recebeu o diagnóstico, começou a ver a evolução dos sintomas da sua esposa, imagino que o senhor deve ter sofrido muito. Uma das formas de superar esse sofrimento ou torná-lo menos pesado na vida do senhor foi justamente criar esse grupo de dança que depois virou a Associação Brasil Parkinson. Quer dizer, o senhor tem essas características que o doutor estava falando, que mantém a pessoa com esse passaporte, né, para uma vida neurológica tranquila? Pois é, coincidiu, a minha aposentadoria coincidiu com o advento da doença da minha esposa. Então, eu preenchi meu tempo ajudando a ela a organizar, a criar a associação e a pôr em marcha. Hoje, diante do avanço da doença dela, eu assumi a posição de presidente. Então, eu digo que eu continuar a obra dela, que é a mãe dos meus filhos, foi uma grande companheira. Então, eu preencho esse meu tempo me dedicando hoje exclusivamente à associação. Como aposentado que sou, então, muito importante a atividade de voluntariado. Nós temos lá na associação um corpo muito bom de voluntários em fisioterapia, em fonoaudiologia, em pintura. Todas essas atividades são, grande parte, voluntárias. Nós não teria dinheiro para pagar profissionais pagos. Então, lá nós fazemos todo esse serviço de voluntariado e ajuda às pessoas. E isso, então, eu me considero realizado, podendo colaborar com as pessoas. Aliás, próximo mês tem um congresso das 35 associações de partos do Brasil. Então, nós vamos exatamente levantar o problema, talvez pedir a ajuda do deputado, pedir a isenção de imposto para a importação e o imposto estadual de ICM sobre os marca-passos, porque hoje a cirurgia de marca-passo é extremamente caro, o custo é muito caro, 50% disso representa impostos. Então, estamos pleiteando, nós vamos debater nesse congresso, o pleito para obter a isenção do marca-passo cerebral. Sr. Grossman, a gente está chegando ao final do programa. A Associação Brasil Parkinson funciona aqui em São Paulo. Fala um pouquinho, funciona aqui em São Paulo, na Avenida Bosque da Saúde. A Avenida Bosque da Saúde, 1155, esquina com a Bruno de Moraes, o que antecede ao início da Avenida Imigrantes. Lá nós temos o nosso telefone, 011-2578-8177. Repete, por favor. 2578-8177. Nós temos um site na internet, www.parkinson.org.br. www.parkinson.org.br. Então, estamos lá à disposição das pessoas que queiram se incorporar. Damos orientação e todos os serviços que nós temos prestados são absolutamente gratuitos. Nós temos, o terreno foi cedido pela prefeitura, ainda é propriedade municipal. Então, lá construímos com o chapéu na mão e com a ajuda de pessoas de boa vontade, construímos esse prédio que tem aqui. É o prédio que está aqui na imagem. Mostrar. Então, construímos esse prédio e lá desenvolvemos uma série de atividades causando benefícios e ajudando as pessoas a suportar a doença. E isso podemos dizer que é uma atividade hoje vitoriosa, porque a doença de Parkinson, até o advento da associação, até o advento do caso da minha própria esposa, era totalmente desconhecida. Hoje ainda não é muito conhecida, mas graças ao trabalho e às associações existentes fora de São Paulo, hoje, então, no Brasil inteiro, a doença ganhou status, ganhou conhecimento. Muito obrigada, Sr. Grossman. Doutor, as suas considerações finais, o que é bom a pessoa estar atenta para não
ter a doença de Parkinson, mas pode estar atenta também para perceber que pode estar desenvolvendo, sim, a doença de Parkinson. Obrigada pela sua participação. Obrigado. Eu que agradeço. Na realidade, é muito importante que a pessoa esteja atenta à depressão, né, aos sinais de depressão. É muito importante que ela evite a depressão antes que ela comece. Ela perceba que o momento da aposentadoria é um momento crítico, né, e que nesse momento ele deve fazer coisas que evitem que ele perca, que ele ou ela venham a perder o sentimento de utilidade. Veja que a aposentadoria coincide com o momento em que os filhos saíram de casa, existe aquela questão do ninho vazio, mesmo aquela senhora que não exercia a profissão, ela está agora, ela antes cuidava dos filhos, e agora? O que faz da vida? Né? Então esse momento tem que ser uma coisa focalizada na prevenção dessas pessoas. Elas têm que manter uma atividade, elas têm que continuarem a ser aproveitadas pela sociedade. Isso é de extrema importância. Existem também outras coisas importantes, né, que os médicos, de uma forma geral, podem lidar com maior atenção. A Parkinson está extremamente associado à osteoporose. A osteoporose associada ao Parkinson, como existe falta de equilíbrio no Parkinson, né, a pessoa cai e ela pode fraturar um osso, pode ter que colocar uma prótese e de é uma quadril. Recuperação muito lenta, certamente ela vai ter mais depressão, mais sofrimento, exatamente. Então, hoje se sabe, por exemplo, que tanto uma como outra coisa, ou seja, tanto a doença neurodegenerativa quanto o envelhecimento do osso, quanto a depressão, tem uma forte influência, por exemplo, de níveis baixos de vitamina D provocados por baixa exposição solar. Então, a pessoa que se aposenta agora fica em casa, não se expõe ao sol, não tem vitamina D no alimento. Na realidade, se pensa que a quantidade de vitamina D que tem nos alimentos é suficiente, é irrisória. Se produz vitamina D por exposição solar. A pele envelhecida produz 4 vezes menos vitamina D do que a de uma pessoa normal. Então, nós temos uma pandemia na população geral. Se estima que cerca de 50% da população geral esteja com nível baixo de vitamina D. Quase todos os parkinsonianos têm esse nível baixo de vitamina D. E essa vitamina D hoje não é mais considerada uma vitamina, é considerado um hormônio. E esse hormônio tem funções tróficas, até estimuladoras da vitalidade e da produção de novos neurônios no cérebro. Então, justamente, é mais um fator metabólico. Quem mais precisa tomar sol, deixa de tomar sol. Deixa de tomar sol e tem menor capacidade de produzir mediante o mesmo nível de exposição solar. Existem outras coisas relativas à dieta. Né? É importante a pessoa ter uma dieta saudável, né? Mas eu acho que fica para um próximo programa. Eu acho que a questão não está esgotada. Perfeito. Né? Deputado Bolsonaro, muito rapidamente, o programa valeu, aprendemos muito, né, deputado? Eu imagino que o senhor já está tendo ideias aí para apresentar à Assembleia Legislativa. Isso, exatamente. Agradecer a presença, fortalecer o contato e acho importante que nós estejamos juntos e, inclusive, me compromissar com o pedido do Dr. Samuel, apresentando na forma legal que for, de moção, ou pedir ao governador a questão da isenção, e também trabalhar em cima das políticas públicas preventivas tão bem lembradas pelo Dr. Gado. Muito obrigado. Muito obrigada pela participação de todos, obrigada a você que está em casa. Algumas palavras-chave, tentar evitar esse sofrimento profundo, tentar achar uma forma de sofrer com menos peso, né? Ou não sofrer, é difícil, né? Mas não sofrer é melhor, mas é difícil. Tomar sol, tem várias coisas que a gente pode fazer, diminuir o ritmo, tudo isso faz bem, não só para você não ter a doença de Parkinson, como para não ter uma série de outras doenças, como pressão alta, estresse e tantas outras. Obrigada pela participação. Nós teremos um encontro num próximo programa. Até lá.